As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. Para quem não conhece o anime Cavaleiros do Zodíaco e seus personagens, esse discurso falando sobre a transitoriedade da vida foi feito por Shaka, o cavaleiro sob a constelação de Virgem. No anime, Shaka se trata de um indivíduo que nasceu e treinou na Índia. Dessa forma, ele segue as bases do budismo. E eu resolvi colocá-lo aqui para antagonizar um discurso fundamentado nas bases do budismo com um discurso que causou polêmica nos últimos dias. Porque nos últimos dias, a divulgação de um trecho de um podcast espantou muitas pessoas. Sabe, a igreja diz, eu tô orando, mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. Podemos notar que enquanto o discurso de Shaka é permeado por questionamentos filosóficos, a fala do pastor Anderson Silva, se é que podemos chamá-lo de pastor, é pura e simplesmente a exposição daquilo que os evangélicos esperam que Deus faça com aqueles que se opõem às suas bases teológicas. Especificamente nesse recorte, vemos algo não tão conhecido daquele público que não frequenta as igrejas evangélicas, ou seja, a oração imprecatória, que nada mais é que uma oração que invoca a ira divina sobre os inimigos do povo de Deus. Dessa forma, Deus literalmente pune, mata, adoece ou quebra a mandíbula de quem se posiciona contra o arcabouço teológico cristão. Ao menos na cabeça deles. Essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. É impossível falarmos de orações imprecatórias e não lembrarmos do anime Saga of Tanya The Evil. Claro, para quem já assistiu o anime. Nele, vemos um ateu ser confrontado por uma entidade que se declara Deus. E por não ter fé, esse indivíduo é forçado a renascer naquilo que apresenta ser o contexto da Primeira Guerra Mundial. De cara, tem alguns pontos que nos chamam a atenção nessa história. Primeiro, o indivíduo ateu é reencarnado no corpo de uma garotinha, mas com a consciência de sua vida passada. Dessa forma, ele sabe que está sendo punido por uma entidade que se intitula Deus. Segundo, a entidade que se declara Deus resolve dar mais uma lição nesse indivíduo ateu, pois lhe concede um superpoder para derrotar seus inimigos. Mas para usá-lo, ele é forçado a fazer uma oração por seus inimigos. Mas não é qualquer oração, mas uma oração imprecatória. Assim, nessa história, Deus cria circunstâncias complexas e difíceis, forçando o indivíduo a recorrer a essa graça concedida por Deus sempre que precisa de ajuda. Senhor, livra a minha pátria. Ajude-me a combater todos os invasores hereges. E ao final dessa longa jornada, eu sei que nós conseguiremos chegar à Terra Prometida. Magia massiva detectada! Ela é um demônio! E da mesma forma que o anime descortina, tem muitos ditos cristãos
que recorrem a essa pecha para bater seus inimigos. Então, se eu sou um profeta de Baal, é 3 dias. Ó Deus, se me abate e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ó Deus, me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Por mais paradoxal que possa parecer, orações imprecatórias possuem base bíblica. Tanto que, se questionarmos tais defensores dessas práticas, as passagens e versículos que dariam lastro para tal prática estão na ponta da língua. Assim, é bobagem descortinar as contradições em conciliar o ensinamento cristão, que exige orarmos pelo bem dos inimigos, com uma oração que exige amaldiçoar pessoas por pensarem diferente do arcabouço cristão. Normalização do ódio é um título pesado, né? É verdadeiro, talvez. O ódio é o novo normal. Essas orações imprecatórias dos salmistas: Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Antes de finalizarmos o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre o pastor Anderson Silva. Novamente vou dizer isso, se é que podemos chamá-lo de pastor, pois são dele tais palavras. Perguntaram para mim, olha, empurraram a minha esposa na rua, o que eu devia fazer? Eu, como guardião, daria um tiro ou uma surra no cara. Mas os caras parecem que não, eles iam orar, eles iam pedir por favor pro agressor da esposa não agredir ela. Você tá de brincadeira, pô. Eu não sei por que esses caras se assustam com a masculinidade. Se ela fosse tão tóxica assim, Deus não seria pai, Jesus não seria homem e a gente teria 12 apostilas e não 12 apóstolos. Ou 12 apóstolos e 6 apostilas. O pastor Anderson Silva se insere no contexto de guerra cultural tão reverberada pela extrema-direita. Esse mundo paralelo da guerra cultural da extrema-direita engaja uma imensa massa de indivíduos e cria bolhas informacionais. Por esse aspecto, a ação desses ativistas ligados a grupos de extrema-direita cria um ambiente anticientífico, incivilizado e violento. Dessa forma, a instrumentalização política da Bíblia não é algo novo, mas algo que se encaixa nessa retórica beligerante contra moinhos de vento. Daí a necessidade de fazermos uma leitura responsável dos textos bíblicos e, principalmente, uma leitura coerente com o contexto histórico das passagens bíblicas. Porque essa leitura bíblica motivada pelo ódio tem se tornado cada vez mais normal nos dias atuais. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo, tchau!